Olá, estamos começando o nosso videocast Proteja Seus Ossos e vamos falar sobre gerenciamento de dor. Sejam bem-vindas e bem-vindo ao nosso videocast. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a osteoporose e o gerenciamento da dor. Vamos conhecer diversas abordagens que ajudam as pessoas a viverem com mais qualidade de vida. Nesse episódio, vamos entender como as abordagens integrativas podem ajudar no gerenciamento da dor na osteoporose. E para isso, contamos com um time de especialistas incríveis e que também vai trazer o olhar de uma paciente contando a sua experiência pessoal. Vamos apresentar, então, os nossos convidados, doutora Pérola Grimberg, fisiatra do Hospital de Clínicas de São Paulo. Boa noite, doutora. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Érica Cusiol, não sei se falei certo, nutricionista, formada pelo Centro Universitário de São Camilo, pós-graduada em comportamento alimentar, conselheira do Conselho Regional de Nutricionista, membra e coordenadora do Departamento de Voz da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, consultora da Crônicos do Dia a Dia, ativista anti-gordofobia em ambientes de saúde, idealizadora da página Nutricionista Gordo, que faz a divulgação científica sobre os riscos causados pela gordofobia na área da saúde, com um alcance para todo o Brasil. Educador físico Lucas Augusto Souza, profissional de educação física e especialista em medicina do trabalho e também consultor aqui da CDD. E temos também a Dani Americano, que é advogada, publicitária, presidente da NMO Brasil, convive com neuromielite óptica, osteoporose e osteopenia. É a menina coragem. Obrigada, então, por estarem conosco e bora começar esse videocast. Começando já com a doutora Pérola. Vamos saber o que é a osteoporose para a gente poder depois discutir sobre ela. Pode ser? Começamos por aí? Claro. A osteoporose, como o nome já diz, quer dizer osso poroso. Na medida em que a gente vai envelhecendo ou em algumas situações de patologias, de doenças, a gente pode ter uma perda da massa óssea por duas razões. Ou porque a gente diminui a formação, ou porque a gente tira muito osso velho do que deveria ser tirado. Às vezes a gente tira até osso novo também. Com isso, o esqueleto ósseo vai ficando mais fragilizado, podendo se quebrar com pequenos traumas. E esse é exatamente o problema da osteoporose, que são as fraturas que acontecem praticamente sem nenhum trauma grande, nenhum esforço, que não deveria acontecer. Quer mais alguma coisa sobre osteoporose? Não, mas sabe que eu nunca tinha pensado sobre osso poroso na descrição, né? Perfeito. É esse o nome. É, então, falando sobre isso, muitas pessoas associam a osteoporose a fraturas, né? Mas e quando a gente tem dor, e existe, pode existir essa dor na osteoporose? Pode nos explicar essa relação entre a osteoporose e a dor? Porque muitos pacientes sentem, né? Como que isso acontece? Olha, é muito interessante porque a osteoporose ela é considerada uma doença silenciosa. Teoricamente, as pessoas só têm dor quando elas se quebram. E as pequenas fraturas, por exemplo, as fraturas que vão acontecendo na coluna, que são as microfraturas que vão acontecendo no dia a dia, muitas vezes elas não são percebidas. Então, 60% das fraturas que acontecem nas mulheres, principalmente, nas vértebras, não são percebidas. Então, eu não concordo muito com essa teoria de que a osteoporose ela é tão silenciosa assim. E eu comecei a ver isso quando eu comecei a tratar pacientes amputados que têm uma osteoporose no coto de amputação. E aí tinha um que para mim foi, vou me lembrar para o resto da vida dele, e que ele tinha muita dor nesse coto. E aí eu entrei com ele com um tratamento de um antirreabsortivo, que foi um bisfosfonato.
com o único objetivo de melhorar a massa óssea dele. Quando ele voltou, alguns meses depois, ele falou assim: Olha, doutora, a senhora pode tirar todos os remédios, menos esse que a senhora me deu, porque ele tirou minha dor. Eu falei: Nossa, que placebo, né? Isso não existe, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas aí, a partir daí, eu comecei a perceber cada vez mais pessoas que começavam a usar o bisfosfonato e diziam que estavam muito melhor da dor. Então, a gente chega à seguinte conclusão: quando o esqueleto ósseo começa a reabsorver mais massa óssea, ele acaba criando um ambiente ácido, porque ele precisa digerir esse osso. Quando ele cria esse ambiente ácido, ele acaba estimulando algumas terminações nervosas que a gente tem dentro do esqueleto que são sensíveis a ácido. Então, quanto mais ácido eu tiver, ou seja, quanto maior a reabsorção que eu tenho, mais chances eu tenho de ter dor. Quando você interrompe esse processo, a dor diminui de forma muito significativa. Então, essa é uma das maneiras de você ter dor, mas aí é uma dor assim, difusa, generalizada, que muitas vezes você nem percebe mais que tem, porque ela vai começando devagarzinho, vai aumentando, vai ficando permanente, e é igual aquela buzina, quando para de tocar e que você percebe que tinha uma coisa te incomodando tanto, né? Você fala, puxa, tinha uma buzina tocando. Você já estava acostumado com ela. Então, é mais ou menos isso. Quando você entra com bisfosfonato, você interrompe esse processo e aí você percebe que você tinha dor, um desconforto, um mal-estar muito grande. A outra razão para ter dor, e talvez seja a mais importante, são as fraturas. Com as fraturas, você pode ter dor pela própria fratura ou você pode ter dor por causa da postura que vai modificando. As mulheres que têm muita fratura, ou mesmo os homens que acabam tendo muitas fraturas, principalmente de vértebra, acabam ficando curvados. E esse aumento, essa curvatura, essa cifose, ela acaba levando a um comprometimento e a uma sobrecarga muscular de forma exagerada e inadequada. E muitas vezes as dores que os pacientes sentem acabam sendo por causa dessa nova postura que é muito ruim e que acaba sobrecarregando demais algumas estruturas e sendo muito desagradável. Então, em geral, ó, ela consolida, então você para de sentir dor na fratura mesmo, mas ficam as dores miofaciais, que a gente chama que são as dores musculares decorrentes dessa nova postura. E é bem comum esse tipo de micro, fratura que a pessoa nem sente, por um acaso descobre num exame, por exemplo, de raio-x, não sei se é É correto. exatamente isso. É extremamente comum e muitas vezes você só percebe realmente quando, ou primeiro, a paciente vai ficando cada vez mais curvada, mas mesmo sem ter dor nenhuma, sem perceber que ela está tendo essas microfraturas. É, essa é a maneira mais comum, mas é muito, muito frequente. Diminuição de altura, mesmo que você não fique curvada, o simples fato de diminuir de altura mais de 3 centímetros em um ano, você já começa a perceber que alguma coisa está errada. Então, essa é outra maneira de ter dor também. Bom, eu vou aproveitar então essa parte, né, da curvatura, dessa coisa que a gente tem, de deslocar o nosso centro, né, de como a gente está ou deveria estar, para perguntar para o Augusto, que é o nosso educador físico, profissional de educação física e especialista em medicina do esporte, como que, se existe, né, a gente sabe que o exercício físico ele é essencial para fortalecer os ossos da gente. E nesse caso que a doutora vem falando, né, sobre a postura por conta da dor, ou enfim, como que a atividade física pode ajudar tanto nesse fortalecimento dos ossos quanto da musculatura também, para ajudar no alívio da dor e na melhoria da qualidade de vida desses pacientes, eu acho que de todo mundo, né, porque exercício é importante para todo mundo. Ah, legal, legal. Bom, então a gente precisaria primeiramente a gente poder fazer uma pequena distinção, né, entre o que seria a atividade física e o que seria o exercício físico em si, Ah, né? tem diferença. Tem algumas diferenças. A gente percebe que a atividade física, ela é toda aquela atividade relacionada com o nosso dia a dia. Ir ao trabalho, subir uma escada é uma atividade física, ir ao trabalho caminhando, fazer compras no supermercado e carregar a sacola, isso vai ser caracterizado como uma atividade física, sabe? Mas não é um exercício físico em si. O que é recomendado é que seja feito o exercício físico. Isso não só para a osteoporose, mas para a nossa vida no geral, né? Que se pratique o exercício físico.
que aí sim a gente vai estar falando de algo estruturado e planejado, a pequeno, médio e longo prazo, com acompanhamento de um profissional que visa melhorar capacidades físicas, como flexibilidade, mobilidade, força, velocidade. E aí a gente fala do exercício físico. E aí, nesse caso, falando do exercício físico em si, ele sim, ele é muito benéfico para a pessoa com osteoporose. Por quê? Porque o exercício físico, principalmente exercício físico resistido, e aí eu posso dar um exemplo como a musculação, ele vai estimular a formação óssea, que é o que precisa. Ele vai aumentar a densidade óssea, que é o que precisa. Vai melhorar a musculatura ali ao redor do osso, por exemplo, dos ossos da coxa. Então, a ideia, a grosso modo, seria: se você tem uma coxa mais, um exemplo, uma coxa mais musculosa, mais forte, ela vai absorver mais o impacto que deveria estar indo para o seu osso, sabe? Então você teria menos dor. A Então, o dor. exercício físico, isso, teria essa diminuição da dor. Então, o exercício físico, ele é muito benéfico. É claro que tem que ser acompanhado por um especialista, tem que estar no seu limiar de dor ali do paciente também, né? Que de maneira nenhuma você vai fazer uma atividade que vai te gerar mais dor. E existem os exercícios, as atividades e os exercícios mais recomendados e menos recomendados, né? Que a gente pode falar sobre isso depois também. É uma pergunta clássica, né? Todo mundo que a gente fala que tem dor ou que tem muita fadiga, por exemplo, e a gente fala sobre fazer exercício físico, a primeira coisa que a pessoa fala, poxa, mas eu já estou muito cansado, já sinto muito dor e agora muita dor, vou fazer exercício, vou piorar, né? Uhum. Na verdade, isso acontece no início, até a gente ir se adaptando, ou é só coisa da nossa cabeça, né? Não, acontece sim, acontece. Então, se você tem uma fadiga, aí a gente pode estar falando de uma pessoa com esclerose múltipla também, E já ou de dor, dose junto, talvez. né? Ou de dor, e aí estaremos falando, nesse caso específico, de uma pessoa com osteoporose, você vai começar de imediato e você vai sentir o desconforto, não tem jeito. Porque não é milagre, né? Não é milagroso. Mas passa. Mas passa. A tendência é passar a longo prazo, a médio prazo e a longo prazo, por conta dos benefícios, né? Que vai acontecer com o exercício físico sendo bem planejado e bem estruturado. É, por isso a Aí passa assim. importância, né, de acompanhamento com o profissional. Posso complementar uma coisa do Augusto? Claro, É muito interessante que quando a gente vê um atleta, por exemplo, que faz atividade física, né, tipo tenista, ele vai ter mais massa óssea do lado que ele bate com a raquete. Incrível, Então, né? e dependendo do tipo de atividade que o indivíduo faz, por exemplo, um ciclista não tem tanta massa óssea quanto tem um indivíduo que joga vôlei. Porque o indivíduo Uhum. que joga vôlei, além de tudo, ele ainda tem o impacto. O impacto também ajuda muito a formar massa óssea. Então, fazer atividade física é fundamental. E a gente costuma dizer, né, Augusto, que qualquer exercício é melhor do que nenhum exercício. Perfeito, Então, perfeito. qualquer coisa que essa pessoa possa fazer, se puder fazer exercícios de musculação, melhor ainda. Musculação Uhum. não precisa ser 50 quilos, né? Não, Se de você maneira pegar uma nenhuma. garrafinha de Coca-Cola, encher de areia e fizer exercício com meio quilo, com 200 Uhum. gramas, é mais do que o peso do seu próprio corpo e já é um estímulo a mais. Então, é super importante fazer atividade física de qualquer maneira. E o Perfeito. ideal é fazer Precisa, sem dor, né? Fazer sim, precisa exercícios que não provoquem desmistificar, dor na né? hora que faz. Desculpa, Augusto, eu estou te Não, interrompendo. não, desculpa, eu só ia complementar. Precisa desmistificar essa ideia de que a musculação, ela é algo que você tem que fazer exaustivamente, com pesos absurdos, né? É como você falou, uma garrafinha com água, com areia, meu, é o suficiente. as pessoas, E a musculação, posso completar mais ainda? com E a certeza. Pode. musculação ainda tem uma grande vantagem em relação, por exemplo, a exercícios de impacto, porque na musculação você consegue controlar a Exato. intensidade, a amplitude, Uhum. a quantidade de vezes que você faz. Então, ela é um exercício que você controla praticamente todas as variáveis. E Sim. por isso acaba sendo bastante seguro, mesmo para pacientes que já têm uma osteoporose importante. Uhum. Sobre o que levantar, quanto de peso, acho que a gente aprendeu bastante isso na pandemia, né? Que as pessoas que faziam
exercício ou que não faziam e aí tiveram bastante tempo e começaram a fazer alguma coisa, começaram a pegar né, quilos de 1 quilo de arroz, não sei, de feijão e coisa assim para É, poder não. iniciar, já que não estava podendo fazer nada, né? Acho que é bem Aham, interessante. exatamente. Mas não podemos esquecer, né, que o nosso corpo também precisa de nutrição. E aí eu pergunto para a Érica, a alimentação ela impacta, Érica, diretamente na saúde dos ossos, no nosso corpo de uma maneira geral? Acho importante a gente dividir. Eu acho que eu gostaria, assim, de falar sobre o que nós podemos fazer para tentar evitar. E aí, eu acho que é interessante, doutora Pérola, falar um pouquinho, por exemplo, de risco, genética, diagnóstico, porque, assim, depois que é diagnosticado, as pessoas vão ter uma crença na alimentação que é perigosa. Então, assim, quanto mais cálcio eu comer, não. Então, quando já tem a osteoporose, é uma outra postura. Quando a gente ainda não tem um diagnóstico, mas tem alguém na família que tem osteoporose e quer pensar no que pode ser feito de melhor, eu acho que uma coisa que eu gosto muito, e eu falo sempre, para qualquer resposta que você for dar em alimentação, é a ideia do trabalho do guia alimentar para a população brasileira. Este trabalho, ele fala da nutrição de uma forma muito boa, porque mostra a verdadeira nutrição. Eu falo que a nutrição, ela começa lá na agricultura familiar, naquele pequeno produtor que planta alface, salsa, pepino, tomate, né? Então, a gente não pode esquecer que para chegar na nossa mesa, alguém está trabalhando. E se a gente não tiver esse trabalho, falta. Por quê? Porque o único caminho que nós temos de prevenir praticamente e quase tudo é justamente uma alimentação natural, fresca, ou seja, alimentos crus. Claro, nós vamos ter alguns itens que são cruciais na proteção da musculatura e dos ossos. Então, por exemplo, a gente precisa consumir proteína. A carne está com valor elevado, famílias grandes vão ter dificuldade. Então, nós vamos tentar recorrer aos ovos. Ovos esses que a casca a gente pode até fazer uma farinha para tentar suplementar, mas lembrando, se eu começar a utilizar um aumento de cálcio, eu posso começar a sobrecarregar rim, por exemplo, né? Então, aonde que vai ter o cálcio? Uma fonte segura para qualquer pessoa de forma prática é o leite. Entende? Mas eu não consigo consumir leite. Então, aí nós precisamos pensar umas opções, e aí começa uma gama de outros pensamentos, porque não é tão simples assim certas substituições. Né, quando a pessoa tem algum problema com derivados, seja por veganismo, seja por intolerância, ou até alergia. Então, assim, vamos lá. De forma prática, alimentos frescos e naturais, uma boa alimentação que tem ali proteína. Aí o mais importante seria o que evitar. Café. Grandes cidades é conhecidíssimas por altos e altos consumos de café. O tabagismo, que não parece ser nutrição, mas interfere, para você ter ideia, até na absorção de vitaminas. Então, a gente também tem um alto consumo de refrigerante, né? E esse consumo de refrigerante, alguns deles vão ter cafeína, e sem contar que a gente está na maior moda do consumo de energético. Você olha na internet, começou o copão, hoje se fala de baldão, então é um balde que cabe ali 1 litro, né? E esses jovens estão tomando energético em grande quantidade. E a gente pensa assim, mas é só de final de semana, então, mas quanto que se toma de energético, de cafeína ao final de semana? Eu estou tentando sempre falar de uma forma muito prática, porque a gente pode fazer uma alimentação focada em prevenir a osteoporose, mas em prevenir diversas outras coisas. E a minha intenção é mostrar que é simples. Se a gente for na feira, que eu falo que é a melhor farmácia do mundo, é onde a gente vai conseguir nossa salada, nossos legumes de cada dia, a nossa fruteira, que é crucial até mesmo para reduzir o desejo de doce, E é tão gostoso, né? A gente consegue. Oi? é tão gostoso ir na feira também, tem aproveitar de É todas as. maravilhoso. E a feira, ela tem o ciclo ali que acontece das estações, que trazem as safras. E o que é importante saber é, quando está na safra, está na melhor fase nutricional daquele alimento. Então, se é a safra da manga, é a melhor hora nutricional da manga.
Entende? Então, ir na feira e pegando esses ciclos é crucial. Agora, o que a gente precisa evitar é café. Então, a gente pode consumir, não precisa deixar de consumir, mas a gente tem que se atentar, porque, por exemplo, em São Paulo, se você observar, as pessoas tomam café de forma automática. A pessoa nem percebe que ela está tomando café. Ela já está tão condicionada que ela vai pegando café, e muitas empresas colocaram máquinas que te oferecem café à vontade, né? O refrigerante, o tabagismo, e outra coisa que é interessante é que cada vez mais as famílias estão ficando reféns dos ultraprocessados. Aí, quando a gente fala de ultraprocessado, a gente tem utilizado esse nome até mesmo porque está sendo difícil chamar de alimento. Porém, quanto mais carente é essa família, mais isso vai servir de alimento para ela. Então, ela não vai conseguir ir na feira, porque para ela a feira vai acabar sendo um pouco mais cara. Porque pensa comigo assim: o macarrão instantâneo vai custar R$ 2 no mercado. Ele parece ser uma janta. Por que parece? Porque dura 30 minutos a saciedade dele. Mas se ela for na feira, mesmo no horário da xepa, para uma família de quantas pessoas, quanto de coisa que ela vai ter que comprar? Aí é um valor. Agora vamos adicionar outros valores que a gente esquece. Ela tem que armazenar, como é a condição dessa casa. Ela tem que ter uma cozinha para preparar. E às vezes, mal e mal, ela tem uma pia. Aí depois, ela vai ter que ter o tempo para preparar, mas ela às vezes trabalha como auxiliar de limpeza, saindo 4 da manhã e retornando para casa extremamente exausta. Qual é o contexto dessa família? Então, a gente às vezes fica tão focados e preocupados em saber qual alimento vai nos salvar, e nós estamos nos dias de hoje precisando lutar por mais qualidade de vida, de forma que o alimento se encaixe nessa vida. Né? Então, se eu preciso comer alimentos mais naturais, alimentos frescos, que me afasta desses alimentos industrializados que vão destruindo minha saúde de forma geral, eu preciso estar entendendo sobre segurança alimentar, que é um termo que tem sido cada vez mais debatido. Então, enquanto não tem osteoporose, de forma prática, é isso. Agora, com a doutora Pérola explicando o tratamento, fica mais fácil para eu falar. Por quê? Porque às vezes chega pacientes para a gente achando que ele vai reverter ou mudar a osteoporose através da alimentação, o que é muito perigoso, porque sem o tratamento a gente não consegue. Pelo alimento somente, é muito perigoso acreditar nisso, entendeu? Entendi, e achei muito importante essa, não vou chamar nem de aspas, mas esse olhar, né, que tu traz da dificuldade que a maior parte do povo brasileiro tem, né? A gente fica pensando em como vai trazer um conteúdo importante como esse, e como que a alimentação é importante, o exercício físico é importante, buscar o atendimento de um profissional é importante, mas e o acesso, né? A gente acaba esquecendo disso, que Eu muda. falo para você o cardápio de um dia inteiro de uma pessoa, porque as coisas estão cada vez mais difíceis. Ela acorda, ela vai comprar um pacote de pão de polvilho fedido, que eles chamam de pão de queijo em São Paulo, por R$ 2. No almoço, se ela conseguir um marmitex, seja porque a empresa ajudou, alguma coisa, é a única refeição, às vezes, natural que ela tem. De tarde, ela pode recorrer a um salgadinho, a um pacote de bolacha, e de noite, alguém pode comer o quê? Né? Então, pode ser que belisque, pode ser que consuma. Hoje em dia, tem se falado muito de aplicativo de comida. Casos de paciente com obesidade, por exemplo, para eles tem se tornado um terror, porque o próprio aplicativo de comida meio que vai moldando o que você pode pedir. E o que está acontecendo com quase toda a grande cidade? Não existe mais jantar. Nós substituímos os jantares por lanches e sanduíches. Então vai todo mundo indo para essa ideia do fast food, entende? Então a gente começa a não se dar conta que muitas vezes estamos preocupados com o que fazer, mas precisamos também ter consciência do como fazer, porque o que nos permite ou não ao nosso redor. É. E que bom que tu trouxe esse olhar, né? Que é fundamental, é muito importante. Deixa eu voltar com a doutora Pérola para perguntar quais são os principais riscos, complicações que a osteoporose, se não for tratada adequadamente, ela pode trazer, especialmente em relação à dor crônica, né?
Olha, a dor crônica, na verdade, na osteoporose, ela é muito também por causa da postura, não Nós é por tínhamos outras comentado razões. no E é início, pela né? inatividade, né? A falta de exercício, a falta de movimento, isso acaba dando dor. As pessoas enferrujam, é o que eu brinco com meus pacientes. Você está ficando enferrujada, porque você não está usando. Então, você tem que usar suas articulações e tentar fazer um fortalecimento para melhorar o músculo. É interessante, né? A natureza é mais bem feita do que a gente imagina, porque músculo e osso têm uma correlação muito grande. Então, quando a gente manda alguém para uma academia para melhorar a musculatura, você está mirando no músculo, mas você está acertando no osso. Porque, pensa bem, se eu tiver um músculo muito forte e um osso fraco, eu acabo arrancando o meu músculo desse osso. Então, e se eu tiver um músculo muito fraco e um osso muito forte, eu viro uma âncora, eu não consigo sair do lugar. Então, eu tenho que ter os dois crescendo ao mesmo tempo e diminuindo ao mesmo tempo, é o que vai acontecendo. Então, a natureza é legal, e existe uma conversa cruzada que a gente sabe hoje em dia entre o osso e o músculo. O músculo fala algumas coisas que o osso acompanha e faz, e o osso faz algumas coisas que o músculo faz também. Então, existe uma correlação muito importante entre eles. A Érica falou de um negócio importante que é a prevenção. Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando em três pontos, em três pés, três pilares, que é alimentação, e a alimentação ela passa realmente pelo leite e derivados do leite, que são os produtos com cálcio mais disponíveis que a gente tem e mais bem absorvidos que a gente tem. Por que que eu preciso do cálcio? O cálcio, ele é fundamental para o meu coração bater, para o meu músculo contrair, para os meus nervos funcionarem. E eu tenho que ter uma quantidade de cálcio circulando no sangue. Então, é como se fosse um grande entregador, né? É um rio que vai passando e entregando as coisas para as células que vão precisar dele. Quando abaixa a quantidade de cálcio nesse rio, eu já entreguei tudo que eu podia e não tenho mais, o que que acontece? Ou eu como um alimento rico em cálcio, porque eu não produzo cálcio no meu organismo, ou eu vou tirar esse cálcio do grande depósito de cálcio que é o esqueleto ósseo. Então, o que acontece é que a gente vai tendo um enfraquecimento do osso na medida em que a gente não ingere alimentos ricos em cálcio. Os melhores deles, então, leite, queijo e iogurte. Grandes problemas que a Érica comentou e que é realmente o que acontece, você fala para o paciente, você come queijo? Ah, queijo não como não. Leite eu tomo, ainda dá para tomar. Mas o queijo está muito caro, a gente não consegue comer. Então, esse é um grande problema. Se a gente, mas pensando no que seria realmente o ideal, seria o leite, atividade física. Enquanto você é jovem, você não tem nenhum problema de fragilidade do osso, você pode fazer todos os tipos de exercício. E o impacto é um exercício super bom. Tem um trabalho muito legal mostrando crianças que faziam atividade normal e crianças que, além de fazer atividade normal, pulavam corda. E essas que pulavam corda tinham mais impacto, tinham mais osso. Então, mostrando que o impacto também é uma boa atividade, só que não dá para colocar uma velhinha que já tem uma osteoporose grave para fazer vôlei, né? Então, chega um limite que é muito mais seguro você dar musculação do que você fazer os exercícios de impacto. Mas lembrar que, como prevenção, o exercício de impacto também é ótimo. A natação, ela pode ser ótima para o músculo, melhora dores, porque você está fazendo, em geral, uma piscina aquecida, mas ela não ajuda na massa óssea. Por que que ela não ajuda? Porque para eu conseguir ganhar osso, ganhar trabéculas, né, as paredezinhas do osso, eu preciso ter, no mínimo, o peso do meu próprio corpo. Dentro da água, por causa da lei do empuxo, que empurra a gente para cima, eu não tenho esse peso. Então, bicicleta também, eu não consigo ter esse peso. Eu faço bicicleta sentada há muito tempo, então indivíduos, por exemplo, que fazem 8 horas de bicicleta por dia, são aqueles corredores, atletas de ciclismo. Eles podem ter até menos massa óssea do que um indivíduo sedentário. Veja bem que coisa louca. Então, atividade boa para quem quer se prevenir da osteoporose é fazer exercícios, pelo menos com peso do próprio corpo. Se tiver mais peso, melhor ainda. E se está numa fase em que ainda não tem no risco de fratura, fazer os exercícios de impacto também. E a terceira coisa muito importante é sol. A gente precisa do sol, porque o sol ativa a vitamina D no nosso organismo. E essa vitamina D é fundamental para absorver o cálcio que a gente ingeriu.
Se eu tiver uma ingesta adequada de cálcio, mas eu não tiver vitamina D, o meu organismo interpreta que eu não ingeri o cálcio, estou jogando fora esse cálcio. Então é importante que a vitamina D também esteja boa. Dermatologistas ficam meio desesperados se você manda o paciente tomar sol. Por quê? Porque a mesma frequência de raio que ativa a vitamina D é a mesma que provoca câncer de pele. Então, para prevenção do câncer de pele, o que se faz muito hoje em dia é fazer suplementação de vitamina D e não fazer uma exposição tão grande de vitamina D. A gente vê, inclusive, hoje em dia, que jovens, né, na minha idade, por exemplo, quando eu era jovem, a gente usava raíto de sol, Coca-Cola, ia para o sol para se queimar. Enchia Margarina, de boi doutora. hoje. Como é que é? Margarina. Era margarina, margarina eu nunca usei, mas também Eu deve ser também bom não, para mas eu ouvi fritar, falar. para fritar a pele. Mas essas pessoas que faziam isso naquela época são as pessoas que estão tendo câncer de pele hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a prevenção seria leite ou cálcio, na verdade, atividade física, de preferência exercícios com peso do próprio corpo, e exposição ao sol ou suplementação de vitamina D. Mas não foi nada disso que você me perguntou. O que que você me perguntou? Que eu já esqueci a pergunta que você fez. Eu perguntei se os riscos, né, as complicações da osteoporose para a vida da família, da pessoa, do dia a dia do paciente, né? Bom, a coisa mais temida é a fratura, né? Se a gente não quebrasse, não teria tanto problema. O problema é que a gente quebra, e quebra com traumas muito Idade, pequenos. né? O idoso cai muito, né? Ele cai de maduro, literalmente. Então, ele não sabe nem por que que ele caiu. Ele fala, não, acho que eu tropecei, mas nem tropeçou, ele cai porque perde equilíbrio, porque ele cai. E essas quedas que não deveriam quebrar, acabam quebrando o osso. Então, esse é um grande problema. As pessoas têm muito medo de cair de novo, então elas começam a ficar muito mais restritas, porque elas têm medo de cair, medo de quebrar outra vez. Muitas vezes tem que fazer cirurgia, essa cirurgia é o começo do fim, muitas vezes também, porque uma cirurgia, por exemplo, de quadril, um paciente que faz uma cirurgia de quadril, ele vai ter mais dificuldade de voltar a andar, ele vai ter mais limitação por algum tempo. Pode voltar a ter toda a mobilidade, não tem dúvida disso, principalmente se tiver acesso a uma boa fisioterapia, bons exercícios, mas existe sempre o medo de que ele possa cair de novo. E as dores, elas são muito relacionadas à postura. Eu acho que o Augusto saberia falar melhor até. Essa alteração da postura acaba dando uma dor miofascial muito grande, a sobrecarga do músculo de forma inadequada é uma coisa que dá muita dor e ninguém pensa nisso. Esse é o grande problema. Os médicos não pensam que o músculo dói, e o músculo dói muito. E se a gente não fizer alguma intervenção, ele vai continuar doendo. E aí o paciente vai continuar tendo dor crônica. Essas dores também podem ser por uma depressão. O paciente fica com medo, fica deprimido. Eu estou numa fase em que a minha filha precisa de mim porque eu estava ajudando a cuidar do neto, e agora eu não posso mais porque eu quebrei meu quadril. Então, sabe, acaba levando a um quadro de depressão, começa a comer menos. Então, acaba levando a um quadro, fecha um círculo vicioso muito ruim para esse paciente. Então, o ideal, na verdade, é fazer a prevenção para que a gente não venha se quebrar depois. Quanto mais massa óssea você fizer, né, durante a infância, adolescência, que é quando você mais consegue fazer massa óssea mesmo, mais osso você vai ter para gastar quando você entrar na menopausa, que é o grande problema da mulher. Entrou na menopausa, a gente perde muito rapidamente a massa óssea. Os homens são privilegiados pela natureza, eu sempre digo isso. O homem não tem menopausa. Então, como ele vai tendo uma perda lenta e progressiva da sua testosterona, ele não tem esses mesmos problemas que as mulheres têm. Mas, como os homens também estão vivendo mais tempo, eles também estão tendo mais osteoporose e estão se quebrando também. Eu vou fazer um parênteses aqui só para perguntar sobre essa questão da mulher com a menopausa e com a osteoporose, né? Se ela entra na menopausa e por alguma razão não faz, não pode fazer a suplementação desses hormônios, enfim, de um tratamento, como que fica a situação dessa mulher em relação Bom, a... se ela não pode fazer uso, se ela não pode fazer uso de hormônios, ela tem que tomar ou uma medicação antirreabsortiva, ou seja, que diminui a retirada do osso velho, ou hoje em dia tem uma nova teoria de que se você já tem uma osteoporose muito grave e já teve várias fraturas, pelo menos mais do que 2 ou 3 fraturas,
você deve começar o tratamento com uma droga formadora de osso. Então, essa é a mudança é uma mudança recente no tratamento que a gente faz. Então, ou você entra com um antirreabsortivo, ou você entra com uma droga formadora. Lembrar que sempre você tem que estar acompanhado de cálcio e vitamina D. Não adianta você tomar esses medicamentos se você não tiver um bom aporte de cálcio, porque você não vai ter o que colocar naquele esqueleto ósseo. E a vitamina D é fundamental também. A vitamina D ela é importante, inclusive, porque ela tem uma influência sobre a força da musculatura. Pessoas que têm uma vitamina D muito baixa, elas podem se comportar como se tivesse uma miopatia, que é uma doença do músculo. De tanto de tão comprometido que fica, ou de tão comprometida que fica essa força dessa musculatura. Essa Então, é miopatia fundamental a traz dor? vitamina D também. Essa Desculpa, eu não te ouvi. essa miopatia traz dor também? Olha, tudo pode trazer dor desde que você não faça atividade física. Cama e repouso muito prolongado dói. As suas articulações ficam ruins, você não lubrifica direito as articulações. Então, acaba doendo, você fica deitado muito tempo. Quem fica deitado muito tempo acaba levantando com dor, né? É isso que acontece. Então, as dores vão acontecendo não por causa da osteoporose especificamente, mas por causa das consequências que a osteoporose traz. Então, Perfeito. que é o imobilismo, que é o medo de andar, que é o medo de fazer as coisas, a alteração da postura. Isso é que acaba levando a um quadro de dor importante. E aí, Augusto, além do fortalecimento ósseo, de todas essas coisas que a doutora falou para a gente, né? Tem a questão do equilíbrio, que a doutora estava falando aqui sobre a prevenção de quedas, enfim, como que vocês, no exercício físico, agora aprendi, não é na atividade física, no exercício físico, como que isso é tratado? Tem como a gente trabalhar esse equilíbrio para não ter mais nem medo de cair, porque às vezes, um exemplo da minha mãe, do meu pai, que velhinhos, né, caíram uma vez e depois, para não cair, caminhavam todo errado, assim, com essa Uhum, curvatura, como a doutora falou, com a perna mais aberta e às vezes nem querendo caminhar, né, ficar mais ali no sofazinho deles. Como que se entendi. resolve isso? Bom, da seguinte maneira. Primeira coisa, que a doutora Pérola falou, que é muito interessante e importante mesmo, é falar sobre a musculação. Porque as pessoas, elas, quando tem o diagnóstico e são mal orientadas, a primeira coisa que elas pensam é: preciso fazer um exercício físico? Ok. Vou fazer hidroginástica. Elas nunca pensam na musculação. Fazer Porque elas pensam: pô, natação, né? tô na água, tá tranquilo, mas você precisa, como a doutora bem falou, dessa força, dessa resistência, sabe? De Você pelo menos precisa, o não tem peso do jeito. corpo, né? Pelo menos o peso do corpo, tá? E falando agora sobre o equilíbrio, não é falando novamente é a mesma coisa, mas não tem como fugir. É a musculação para o equilíbrio, por incrível que pareça. Por quê? Você vai ter uma melhora significativa da massa, da sua massa muscular, e vai ter, consequentemente, mais força, e com mais força você vai ter mais equilíbrio, sabe? Não é o único, mas é o principal, sabe? Mas além da musculação, você pode fazer também uma aula de Pilates, que é muito boa também. E na aula de Pilates você vai melhorar o seu equilíbrio. Caso o seu limiar de dor esteja ok, seguro, você pode fazer uma aula de treinamento funcional, que aí você vai trabalhar a capacidade física específica, que é o equilíbrio, né? Com exercício de propriocepção, por exemplo. Então, sim, é necessário, é eficaz, mas, gente, comecem pela musculação. Comecem pelo básico. Estou aqui pensando em mim. Acho que estou precisando de uma musculação. Deixa eu perguntar para a Érica, se a gente já falou sobre tantas coisas que a gente precisava de colocar na nossa alimentação, indo para a feira, olhando essas coisas mais cruas, né, como tu falou. E aí eu te pergunto, existe alguma coisa que a gente tenha que evitar? Tá, falamos sobre os cigarros, sobre os refrigerantes, os eh, embutidos, né? Eu acho que tu usa outro termo. Não, é refrigerantes, Ultras, é ultra ultraprocessado processados, né? e tabagismo. E tabagismo. Além disso, tem mais alguma coisa que a gente tem que tirar ou tem que se preocupar, comer menos na nossa alimentação? Ou
é isso aí mesmo. Eu acho que hoje em Posso dia só há um... completar sua pergunta? Eu acho que Claro. você podia perguntar também, Érica, o que que você precisa comer mais para melhorar se você Hum, não está tomando leite, por exemplo? E o que que acontece com os indivíduos que têm intolerância à lactose, ou que isso, não gostam de leite, ou que não têm dinheiro para comprar queijo? Ou que resolveram ser veganos, né? Tipo, eu isso. resolvi ser vegana uma época e meu neurologista me disse: não, vamos voltar aqui para comer Ah, direitinho, né? Porque eu estava bastante cansada, com muita dor e sempre é, fadigada. Vitamina, olha, é, vitamina que a doutora falou ali, vitamina A, D, só é. suplementando, porque não havia Cristo, né? E a vitamina B12 também, que eu não sei se a gente tira de algum alimento, não tinha. O que que é vitamina B12? Meu corpo não sabia o que que era. Tá, vamos lá. Então vamos por partes. A gente tem duas refeições que não podem cruzar com o cálcio. Então, o cálcio, ele precisa estar nos lanches. Então, o café da manhã, o café da tarde, ali dá para a gente tomar o nosso leite, comer o nosso queijo ou iogurte. Ah, mas não tenho dinheiro para isso. Também podemos pensar em outras formas. Então, por exemplo, o gergelim é uma opção acessível, vegana, para a fonte de cálcio. A gente tem a farinha casca do ovo, mas é preciso tomar muito cuidado com a higienização, o armazenamento dessa casca de ovo para poder fazer essa farinha. Nós estamos falando aqui de fontes acessíveis, ok? E que possam ser feitas em diversos cenários. Porque a suplementação é uma via interessante, porque quando a gente fala de suplementação, aí nós falamos de um trabalho onde a absorção desse cálcio, a qualidade desse cálcio, vai tendo diversas opções ali, ok? Mas nós não podemos esquecer que isso tem um custo. Agora, se eu quero, de uma forma, aumentar esse cálcio de forma segura e que seja acessível, aí eu posso pensar nas opções mais de questões de vegetal. Estou fugindo do leite e derivados, justamente porque o que que acontece? A gente está pensando aqui que a maioria das pessoas, elas vão conseguir comprar o leite só, mas olha, se você consegue tomar o leite, 2 copos por dia, então, se for um de manhã e um de tarde, isso já previne e até durante o tratamento ajuda muito, sabe? Então, 1, 2, 3 copos de leite Lanches, por dia. né, Érica? Hum? São os lanches aí, né? Café da manhã, café da tarde. Isso. E por quê? Porque a gente não pode ter na mesma refeição ferro e cálcio. Hum, E o que que a gente geralmente tem no almoço e no jantar? Carne. feijão. Entendeu? Então, se eu começar a querer colocar a farinha da casca do ovo no meu almoço, a farinha da casca do ovo no meu jantar, eu começo a dar um prejuízo para a absorção do ferro, que para a mulher também complica. Então, a gente precisa que o cálcio, antes de mais nada, seja utilizado nos lanches, ok? Ah, vou fazer um bolinho de micro-ondas e vamos testar por essa farinha aqui da casca do ovo, já que eu, né, tenho ela, preparei com a casca higienizada e tudo mais. Agora, dá para a gente conseguir fontes de cálcio segura, sem ter conflito com o ferro, por exemplo, comendo folhas de vegetais verde escuro, comendo o brócolis, de noite fazendo um pouquinho alguma coisa com aveia. Então, a gente já sabe que a aveia e a banana é excelente para ajudar na qualidade do sono. Alguns desses alimentos são naturais, hoje estão com um preço acessível e eles vão trazer para a gente cálcio, mas como é muito pouquinho, é possível absorver. Então, eu vou aumentando ao longo do dia, ok? E vou conseguindo chegar cada vez mais próximo. Aí a gente vai para os veganos. Os veganos têm um grandíssimo problema com o cálcio, porque eles ficam bastante limitados. Hoje, os extratos, que a gente chama de leite vegetal, mas por questões de registros, não pode se chamar de leite. Então, os extratos vegetais, eles estão cada vez melhores. O de amêndoa é o melhor que a gente tem em relação a cálcio, mas outros já estão sendo enriquecidos. Então, para quem é vegano e tem condição e consegue comprar esses extratos, vai conseguir ter boas fontes de cálcio. Para quem não é, de novo, é o leite, E aí, tá? É a o forma mais leite, prática e mais barata. e aí o leite pode ser com ou sem lactose, semi-desnatado,
desnatado ou tem que ser o integral? Isso não interfere na oferta de cálcio dele. Por que que eu tô falando isso? Ai, porque tem no brócolis. Ai, tem muito no espinafre. Ai, o gergelim até dá para a gente pensar em várias formas de utilizar ele nos lanches, mas espinafre, brócolis, grão de bico, feijão branco, que são outras fontes vegetais boas de cálcio, vai ficando complicado. Aonde elas vão estar? Junto com o ferro. Então, você entende por que que quando a gente fala de fonte vegetal de cálcio, vai se tornando cada vez mais limitado? Então, se eu pratico uma alimentação onde eu não posso fazer o consumo do leite, o que eu tenho que pensar é nos horários dos lanches, o que que eu vou colocar aqui, né, para enriquecer de cálcio. Eu não vou utilizar farinha de ovo porque eu sou uma pessoa vegana, então eu vou precisar do gergelim, ok? Agora, se eu posso utilizar a farinha de ovo, então, que nem no caso de muitas vezes alguns idosos, eles conseguem usar essa farinha em algumas outras coisas, às vezes até um pouquinho assim em preparações como uma torta, que ele pode ir cortando os pedaços e comendo, né? Porque ele também não vai poder utilizar isso na salada, no arroz e feijão. Tá vendo como a gente precisa sentar e analisar? Porque muitas vezes a nutrição sempre dá dicas, e eu acho dicas perigosas, porque senão você coloca na cabeça da pessoa que ela não está se esforçando para fazer aquilo. E não, eu preciso entender o cenário dela, né? Que nem, por exemplo, uma pessoa vegana. Eu não posso só falar para ela coma gergelim, porque o gergelim também tem óleo. Entende? Então, assim, vai usar a farinha da casa do ovo. Você tá achando que ela é saborosa? Você tá achando que é prazeroso comer aquilo? Então, assim, a gente senta, olha o cenário dessa pessoa, para a gente entender, assim, aonde que dá para a gente ir colocando. Por isso que quem consegue consumir o leite, essa pessoa tem um cenário muito mais fácil, tanto na prevenção, quanto em dar suporte ao tratamento que ela está recebendo medicamentoso. E tem esse apoio no SUS, será? A gente consegue, indo no centro de saúde, no posto de saúde mais perto da casa da gente, será que a gente consegue ou esses suplementos, né, de vitamina, enfim, será que a gente consegue isso no SUS? Consegue, consegue. O SUS dá o cálcio, dá vitamina D, ele não dá o citrato de cálcio, ele dá o carbonato de cálcio, então tem só que tomar cuidado com os cálculos renais dessas pessoas, mas a gente consegue sim isso pelo SUS. A gente sempre fala para o paciente que a gente prefere que o cálcio venha pela dieta, mas quando isso não é possível, é importantíssimo que ele faça a suplementação, porque senão ele vai ter osteoporose por falta de cálcio. Aí pode ser que seja uma alternativa, né, para quem tiver alguma É o dificuldade, que a gente faz. né? Na verdade, a gente não tem nutricionista, infelizmente. Érica, você está convidada lá a participar com a gente. Mas o que a gente faz é, a gente faz uma avaliação do quanto ele já ingere de cálcio. Então, se ele não tem duas, no mínimo, porções, ou três porções, que seria o ideal, de laticínio por dia, a gente introduz comprimido de cálcio para esse paciente. A gente procura dar um só, porque o comprimido de cálcio, ele também tem outras complicações. Ele pode dar obstipação, pode dar gases. Então, é um remédio, né? Acaba sendo um comprimido. Então, o ideal é que realmente venha pela dieta. Mas esse ideal está ficando cada vez mais difícil mesmo, porque os pacientes não gostam do leite, muitos nem conhecem o leite sem lactose, que seria uma opção para aqueles que têm intolerância à lactose. Muito caro. Queijo é uma coisa que está sendo muito difícil. Eu acho que o leite voltou a ser, acho que tem o mesmo valor hoje em dia, praticamente, do leite normal. Não Eu tem. não sei dizer. É, Não? Ainda é mais caro? tem uns R$ 2, R$ 3 mais caro. Já teve muito mais caro, que é Eu lembro que era muito mais caro. Eu achei que É que tivesse mais ou menos o mesmo preço. Fala, na Érica, doutora. verdade, os produtores de leite enfrentaram muitas dificuldades e muitos foram desistindo. Então, o Brasil está com uma grande dificuldade na produção de leite. Então, está tendo muita oscilação de preço.
Olha, como é entendeu? importante Por entender isso que que os você... laticínios, às vezes você vai comprar uma mussarela, ela tá R$ 39 o quilo, e você volta, ela tá 56, 57, porque o governo tem alguns programas para tentar equilibrar um pouco disso, mas nós tivemos uma perda tão grande na produção de leites e laticínios que está sobrecarregado, está bastante sobrecarregado, por isso o aumento. É. E uma outra coisa que eu queria falar de interessante eu comecei a terapia, né, a transição hormonal, e no caso de mulheres trans, a gente tem que ter uma atenção especial e contínua aos ossos, porque a gente começa a perder massa óssea por conta da substituição, né? Então a gente bloqueia a testosterona, a gente começa a reduzir ela mais cedo, e aí o uso do estrogênio começa. E tem uma outra coisa também que é muito importante e que médicos vão falando com a gente, que é a utilização da PrEP, que é a medicação que protege contra o HIV. Então, começou com a comunidade LGBT sendo estimulada a fazer o uso da PrEP, há uma esperança de que ela se torne uma injeção, então vai ser como uma vacina, e eu acho isso muito maravilhoso da gente saber que estamos próximos disso, mas agora está se ampliando a comunicação, então você já vê no metrô, eles estão cada vez mais falando, pedindo para os héteros também fazerem o uso, porque quanto menos gente contrai o vírus, mais a gente avança nessa batalha. Só que a PrEP também causa uma redução óssea, e aí para a pessoa trans, a gente duplica essa perda, né? A gente tem a transição hormonal, e se ela precisar fazer uso da PrEP, então vamos supor uma trans que trabalhe, né, com o sexo, por exemplo, ela tem que fazer uso contínuo, ela tem que fazer uso diário. Então, ela também vai ter essa perda. E aí, olha que interessante, são cenários que às vezes a gente vai precisar de uma atenção. Então, mas o que que eu faço então, Érica? Então, se você é trans, você procura o médico da família para ele já começar a te indicar o especialista, para você já ter essa, porque nem todo lugar essa pessoa consegue um apoio de um núcleo trans. Que nem eu moro em Itanhaém, vou ter que ir até Santos para conseguir esse apoio. E lá vai ser acompanhada a minha saúde óssea. E veja, mesmo que eu esteja fazendo o meu consumo de leite, que eu já estou direitinho, no meu caso, eu vou ter ali uma média prevenção, porque mesmo que eu mantenha, vai ser preciso uma análise, um estudo para ver se vai precisar de suplementação, se meu corpo vai aguentar. Então, por isso que ver o que é possível, estar sempre em contato com o SUS, com os médicos do SUS, é crucial, né? Porque a gente tem que estar atento ao que pode acontecer e já pedir ajuda antes que aconteça. Eu acho que é muito mais fácil a gente, nem que seja tirar uma dúvida, do que receber um diagnóstico, né? Ah, com toda certeza. Eu sempre digo que eu prefiro ir no médico e ele dizer, mas tu eh, te assustou por nada, né? Do que por que que não veio antes, né? Eu acho que é melhor ouvir o te assustou por nada, tá exagerando, do que não veio antes, né? Mas Ô, sobre Érica, desculpa. É, Desculpa, desculpa. só sobre essa questão Diga. de quem é, precisa fazer essa reposição mais, que é o caso das pessoas trans, né? Esse ambulatório trans no SUS, ele funciona muito bem aqui em Santa Catarina. Aqui. É. Não sei se é porque é O de São capital, né? Paulo, o de São Paulo é né, é também excelente. O daqui de Santos é fantástico. É muito bom o apoio. A gente tem, assim, absolutamente tudo que a gente precisa, apoio Um psicológico, acolhimento. exames. Não, é assim, eu não tenho o que reclamar. É muito bom. Eu acho que os hormônios mudam a nossa vida de forma psicológica e mudam a nossa tensão social. Sair na rua, que nem quanto mais eu tenho avançado, meu rosto tem mudado, o formato do meu corpo mudou, e as pessoas conseguem entender que eu sou uma mulher, mesmo que trans, o tratamento é diferente. Quando você está muito de uma forma que para eles gera dúvida, a pessoa fica até tensa. Então tem muita gente que não é nem preconceito, ela fica nervosa, entende? Ela não sabe como que ela vai te tratar, como que ela faz. Então, é muito interessante essa questão do hormônio, porque ele também nos entrega uma sobrevida social. Ele é uma forma da gente sobreviver melhor. Pérola, você ia falar alguma coisa aí? Eu fiquei curiosa Eu agora. ia, né, eu ia falar do outro cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que fazem bariátrica também. Nossa, sim. Esqueci dessa parte, verdade. Vocês duas são Toda pessoas sua. para discutirem sobre isso. Olha, é assim, para quem faz bariátrica, o acompanhamento, ele é recomendado, mas aí a gente tem inúmeros cenários de pessoas que abandonam o acompanhamento.
né? Hoje nós temos sendo feito mais comumente duas práticas, né? Duas técnicas, desculpa, que é a sleeve e a bypass. A sleeve você vai ter uma alteração do estômago. Então, ela provavelmente não vai exigir uma suplementação tanto quanto a bypass, que tem alteração no intestino. Ao alterar o intestino, você vai ter uma absorção reduzida, que é inclusive uma das estratégias e o objetivo da bariátrica é a redução de peso. Esta pessoa, ela normalmente e comumente vai precisar de uma suplementação. E o que nos preocupa é que a gente ouviu e tem ouvido cada vez mais pacientes dizendo assim: não, mas eu fiz a bypass e eu não preciso de suplementação. Ah, é? Por quê? Porque tá tudo bem. Ai, que bom. E como que você sabe? Porque eu fiz um exame. Ai, quando foi esse exame? E às vezes a pessoa fez esse exame há um ano. Então, será que está tudo bem? Será que naquela época que ela fez o exame ela não estava bem e ao parar de suplementar ela começou a perder tudo isso? Então, no caso da bariátrica, ela vai consumir o leite, só que ela vai absorver muito bem. Então, Márcia, você tem bariátrica? Não. Você tem? Eu estou te perguntando. Não. Se você tomar um copo de leite, você tem uma certa absorção. Eu sou uma pessoa que eu fiz a bariátrica e a bypass. Se eu tomar um copo de leite, o meu estômago fica com ele, porque algumas pessoas que fazem também desenvolvem intolerâncias. Pode ser ao glúten, pode ser à lactose. Tomei o leite, não tenho problema com ele. Legal, então eu posso usar. Eu vou ter uma absorção muito pequena daquele copo de leite. Entende? Lembra que eu disse? De 2 a 3 copos por dia? Então, desses 2 ou 3 copos por dia, essa pessoa vai absorver muito pouco ou pouco, e aí ela vai precisar da suplementação. E aí, doutora Perla, eu queria perguntar para a senhora assim: a senhora tem visto muitos casos de bariátrica ou até que não? Tenho visto. Eu acho que os médicos conversam um pouco com o paciente antes da cirurgia, então eles muitas vezes eles não sabem dos cuidados que eles têm que ter pós-cirúrgico. Então eles não fazem a suplementação de forma adequada, eles acham que fizeram a bariátrica, está tudo bem. O objetivo deles era só perder peso, mas eles perdem saúde também se eles não fazem uma complementação. A dieta é fundamental, como você mesmo já falou no começo. Ela é fundamental em várias doenças, né? Eu diria que na saúde, né? E aí, quando você não tem uma dieta adequada, você começa a ter doenças. E aí, eu tenho pacientes, inclusive, que tiveram fratura por causa da bariátrica. Eles começam a quebrar, porque eles não têm mais resistência do osso. Então, o grande problema, eu acho que é a falta de orientação, a falta de conversa e os pacientes acharem que eles não precisam fazer nada. É interessante porque eu já vi endocrinologistas apontando, e eles são grandes companheiros, né, de todos os resultados da bariátrica, eles apontam que mesmo com a suplementação, essa fase de redução, de grande redução de peso, ela também apresentou redução de massa óssea, entende? Então, mesmo suplementando, haverá já uma perda. Depois você vai ter uma absorção reduzida. Então, assim, é importante entender que é um cenário que a gente pode chamar de vulnerável. Eu gosto de falar assim para o paciente para ele entender. Você vai estar vulnerável. O que isso quer dizer? Você não tem a mesma condição que outras pessoas. A sua condição é especial e requer uma atenção maior. Então, você precisa dar essa atenção. O Érica, sabe por que isso acontece? Porque a perda de peso é muito rápida. É como se o indivíduo tivesse ido para a Lua. É assim que o organismo interpreta. Ele perde tão rápido que ele deixa de ter todo aquele peso que o osso dele estava acostumado a receber, ele deixa de ter. Então, existe uma alteração nessa percepção de como formar massa óssea. Então, essa é mais uma das razões pelas quais ele perde muito osso. E Bom, não vale é um ressaltar. máximo, mas é interessante É, isso. né? O que máximo, não, não é legal, né? Não é legal, mas é muito interessante. Fale, Augusto. Não, eu acho que vale ressaltar também, ainda sobre a bariátrica, né? As pessoas, elas após terem feito, muitas ficam naquela dúvida de quando eu devo iniciar, se posso, se não. E recentemente teve um estudo da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, e eles comprovaram que 30 dias, mais ou menos ali após, você já deveria iniciar um programa de atividade física, que seria sua vida, né? Viver sua vida, subir uma escada, após
6 meses, aí você já começaria um exercício físico, mais partindo para o lado da resistência, como a musculação, né? E as pessoas elas têm essas dúvidas de quando iniciar, se pode, o que fazer e a quantidade de dias por semana. E a recomendação de estudo, bem interessante, por sinal, falava de algo ali em torno do básico, 3 vezes por semana, 40 minutos por dia, sabe? Coisa que a gente, nem todo mundo, mas dá para se chegar nesse número, sabe? Então, eu acho que é interessante ver isso e as pessoas saberem disso, né? Porque às vezes ficam. Eu já tive casos de alunos que vieram me procurar após 8 meses de que tinham feito e que tinha sido recomendado ficar dentro de casa esse tempo todo, sabe? Então, ela perdeu todo esse peso e não fez nada. Então, como a doutora falou, esse osso que estava acostumado com aquela maior sobrecarga, agora ficou 8 meses sem sobrecarga nenhuma e sem saber como agir, sabe? É um osso que estava ali, mas não sabia como que ele fazia, não sabia subir uma escada, não sabia se conseguia correr, não sabia nada. Então é Você bem sabe, difícil. Precisa você sabe, dessa orientação. você sabe, Augusto, que assim, ó, a equipe é composta por psicólogo, nutricionista, aí tem, né, o cirurgião, tem o endócrino, e eu acho que é muito importante também a consciência do profissional, porque a gente tem que entender assim, não é o endócrino que vai ficar falando da alimentação, porque já tem um nutricionista na equipe. Não é o cirurgião que vai conseguir ficar atento a questões emocionais, psicológicas e tudo mais, porque já tem um psicólogo na equipe. E o que eu percebo, assim, por exemplo, é que todos os casos que eu peguei de pessoas que queriam um laudo, que queriam ir para a bariátrica, era um contato muito necessário e importante com a psicóloga que eu tinha que ter, porque eu tinha que alertar ela se aquela pessoa podia ir adiante ou não. Porque depois a gente ouve relatos assim: ah, a pessoa perdeu a cirurgia, não fez nada direito. A obesidade é muito complexa. E ela utiliza de ferramentas que cada hora é descoberta uma nova. Então, a obesidade ela é extremamente inteligente. A gente não pode subestimar ela. Então, este paciente, ele tem que entender, por exemplo, que aquela nutrição que ele está tendo ali e toda aquela empolgação de que ele vai fazer a cirurgia, vai mudar completamente depois da cirurgia, mas depois de alguns anos ele vai sentir que ele está normal, sendo que nada no metabolismo dele está normal. E aí, por que que eu falo dos ultraprocessados? A gente não falou do macarrão instantâneo? O que que o macarrão instantâneo tem? Carboidrato, gordura, muito sódio e só, entendeu? Então, qual é o nutriente que ele tem? O carboidrato que ele tem é o que mais temos na dieta. Então, veja, eu acabei de trocar um jantar por uma fonte ruim de um carboidrato extremamente processado, então eu gero o que para o meu corpo? Depósito de gordura. Então, por isso que parece que a pessoa perdeu a cirurgia, porque vai cair muito bem um macarrão instantâneo no estômago dela, e ela tá de novo sem nutriente, aí ela já não está suplementando, ela está sobrecarregada de trabalho, enfim, a obesidade é muito inteligente. E aí eu estou citando ela por quê? Porque ela sempre sobrecarrega outras áreas, como por exemplo, a oncologia está extremamente preocupada com o pouco avanço que nós estamos tendo nos tratamentos de obesidade, porque está sobrecarregando eles. E aí, veja só que interessante. Se eu começo a ter um aumento também na cirurgia bariátrica, a doutora Pérola começa a ver cada vez mais casos de pessoas que desenvolveram isso. Entende? Você começa a perder pacientes na sua academia porque todo mundo vai desestimulando porque acha que o peso não está valendo a pena tratar. Então, é muito importante a gente entender os processos e o que está possível e acessível para a gente sempre estar pelo menos avançando. Pode não ser o sucesso esperado, mas o avanço tem que ser sempre alguma conquistinha ali. Com certeza. Sim, e eu É, acho que, só para complementar, eu acho que a sua fala final é o ponto. Eu acho que essa integração das práticas, ela é essencial. E aí eu digo essencial, seja no caso de obesidade, osteoporose, esclerose múltipla, qual seja a condição. Precisa dessa integração entre as práticas, precisa que os profissionais se conversem, se falem, dialoguem, porque a gente está falando de uma vida, de um paciente, né? De uma pessoa, de um ser. Então precisa ter esse cuidado, essa troca, né? Bem importante. eu já estou me encaminhando para o final e ia dizer exatamente isso, né? Que a gente viu aqui até agora, o quanto é importante a gente ver o todo, né? A pessoa não como
uma pessoa que tem um problema de osteoporose, ou uma pessoa que tem um sobrepeso, ou uma pessoa. Ela é um ser que tem várias coisas que precisam estar conectadas e olhadas, né, juntas, porque senão a gente não consegue arrumar uma coisa, vai estragar a outra, se não prestar atenção nela. E a dificuldade também que eu percebi aqui, doutora Pérola, é que quando a gente deveria estar cuidando para que a gente tivesse essa prevenção, né, no caso dos ossos, da, da massa óssea, né, que eu acho que foi isso que a senhora falou, o nome eu não me recordo do nome agora, Massa óssea. no momento que a gente não está preocupado com isso, que é da infância para a adolescência, né? E aí a gente vai se preocupar quando as coisas já estão acontecendo. Então, um sinal de alerta para as novas mamães ou para as mamães atuais que ainda têm filhos nessa idade, né? Para que a gente possa prestar atenção mais nisso também, né? E prevenção Os é, professores. é uma coisa que vai nos ajudar lá na frente, não precisar tratar da doença, né? Porque a gente está tratando da saúde. Acho que isso é uma coisa bem importante Os de ver professores, das escolas. os professores de educação física têm um papel fundamental, porque nessa fase, que é a fase do estirão, é a fase que as crianças querem brincar, pular, correr, são fundamentais que eles realmente estimulem as crianças a fazerem isso. Quanta criança não gosta de fazer ginástica? Não, eu não gosto. Eu vou para a escola, mas não quero fazer ginástica. E elas têm que fazer. É essa a melhor fase para fazer mesmo. E de dieta, né? Tem que comer direito, tem que se alimentar corretamente, você tem que prevenir, você tem que fazer um banco de ossos, né? E o banco de ossos é feito de alimento, de atividade física, não tem outra opção. É. Dani, eu começo te agradecendo primeiro, né, por compartilhar a tua experiência com a gente, convivendo com essa condição. E aí eu te pergunto, quando você recebeu esse diagnóstico, como é que isso impactou na tua vida? Ah, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra trabalhar com você e poder dividir a minha história no intuito de ajudar outras pessoas. Traz para mim um retorno, não sei se eu vou te chamar de espiritual, sentimental, muito bom. Eu sinto como uma resposta de Deus, né? Porque Ele não ia querer que eu passasse por tudo que eu tô passando à toa. Então, se isso serve como ajuda para outras pessoas, eu fico muito feliz. Mas antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer uma rápida audiodescrição minha para aquelas pessoas que têm baixa visão ou não enxerguem e estejam assistindo a gente. Eu sou a Dani Americano, eu sou uma mulher branca, eu sou loura, tô com o cabelo jogado aqui pro lado esquerdo. Tô usando um vestido de rosa fúcsia, tem um escapulário prateado e atrás de mim tem uma janela que dá para um jardim com flores não, com árvores e plantas. Não dá para ver as flores daqui. Eu tô sentada numa cadeira de rodas, mas vocês não podem ver. E respondendo a sua pergunta, como eu recebi o diagnóstico e como isso impactou minha vida. Desde o início, eu tô na cadeira de rodas há 12 anos por conta da neuromielite óptica. E então a osteoporose e a osteopenia foram uma questão na minha vida, né? Que era preciso ser cuidada, porque uma das formas da recomposição óssea é o impacto, né? É o caminhar, esqueci o nome, que é a força que deixa a gente em pé, né? Então, e eu não tenho mais isso por conta da cadeira de rodas. Então, eu sempre vim acompanhando uma possível osteopenia, osteoporose, mas apesar de já ter feito um tratamento medicamentoso para evitar essa osteoporose no início, eu busquei uma nutricionista funcional e um médico integrativo para que juntos a gente pudesse fazer uma abordagem integrativa, né? Então, eu continuo usando os remédios para NMO, mas o remédio para osteoporose eu não uso mais. Eu faço suplementação de cálcio, eu faço suplementação de vitamina K2, que é a vitamina que se liga ao cálcio e leva ela através do sangue, leva ele o cálcio, né? Através do sangue para os ossos. E eu faço uma alimentação rica em cálcio, no intuito de também fortalecer o meu corpo nesse sentido. Então,
o impacto na minha vida foi no sentido de ter que ter um olhar diferenciado para essa questão, né? Mas eu não tive problemas, eu nunca quebrei nada, graças a Deus. Aliás, minto, eu quebrei um dente. Que só depois eu pensei que podia ser. Depois de uma live, não foi nem uma live, foi um evento como esse da CDD sobre osteoporose que eu pensei, meu Deus, pode ter sido da osteopenia, né, dos ossos mais fracos. Mas fora isso, eu nunca quebrei nada. Eu até tenho medo de quebrar algum osso por conta especialmente da perna, né? Mas quando eu faço exames também, eu faço da coluna vertebral, porque eu fico sentada há muito tempo e isso também pode ter um impacto. Dani, tu sente dor no caso, a Dani, ela convive com a cadeira de rodas, né? Então, eu quero perguntar para a Dani como é que é isso? Sente dor de estar esse tempo todo sentado? Eu sei que tu faz muito exercício, tu consegue ficar de pé fazendo. Bom, ela até pulou de asa delta, gente. A Dani é uma pessoa incrível. Conta um pouquinho para a gente, então, como é que tu consegue lidar com isso durante o tempo todo? Com relação à dor, graças a Deus eu não sinto dor constantemente, mas pontualmente eu sinto dor nos ossos do quadril, o que me preocupa. Mas eu só sinto essa dor quando eu tô dormindo, né? Quando eu vou dormir. E tem um tempo que eu não sinto, graças a Deus. Mas quando eu me deito de lado e deito em cima do osso do quadril aqui mesmo, né? Na junção entre o fêmur e a bacia, eu costumo sentir dor. Costumava, às vezes. Então, essa é uma preocupação. Mas eu não torno isso um medo, mas um alerta. Quando estou sentindo mais dor, é bom, né, dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Eu estou sempre fazendo, em contato com os médicos, né, para poder ver o que pode ser feito e fazendo exame também, periodicamente, para ver como é que estão os níveis, né? Porque não é só na perna, mas tem na coluna também, especialmente porque eu fico sentada há muito tempo, né? Então, eu tenho sempre essa, não vou chamar nem de preocupação, tá? Mas de, ai, como é que eu vou chamar? Vou ter que chamar de preocupação, porque eu não consigo lembrar a outra palavra. Seria um alerta, né? Bom, então só para complementar, os teus desafios, o que tu mais enfrentou em relação à tua condição, né, com osteoporose e osteopenia? O que foi, ou está sendo, né, mais desafiador para ti? Então, com relação à dor, eu nunca enfrentei desafios, é só mesmo ele serve de alerta para mim. Quando eu sinto dor, eu fico mais alerta, mas nunca foi um desafio. E com relação à mobilidade, eu estou na cadeira de rodas há 12 anos, mas meu maior desafio na cadeira de rodas é a acessibilidade na rua, não é exatamente a cadeira de rodas, porque eu costumo falar, a cadeira de rodas ela é, na verdade, a minha aliada para que eu possa ir aos lugares, né? Senão eu ficaria presa em casa. Então, com a minha cadeira de rodas, eu vou para academia, eu faço musculação, eu faço dança, eu vou para natação, eu faço yoga. E aí, até um ponto que eu me lembrei agora, porque eu vou para musculação, eu tenho feito exercícios com as pernas. Embora eu seja cadeirante, eu recuperei um pouco de força nas pernas e eu faço leg press, faço adução, abdução, extensão, flexão. E isso no intuito de fortalecer a musculatura e também de fortalecer os ossos, né? E também caminho nas minhas barras paralelas para fazer esse impacto, né, do corpo. Óbvio que não tem o mesmo impacto porque alguns minutos, nem minutos, talvez segundos, né, que eu fico ali em pé um pouco e ando, mas eu acho que ele pode ajudar. Então, tudo que pode ajudar, eu tento fazer, né? E tem, assim, um conselho que tu daria para as pessoas que estão lidando com esse diagnóstico de osteoporose e que estão recém recebendo esse diagnóstico, o que tu diria para elas?
Então, que conselho eu daria para uma pessoa que está enfrentando o diagnóstico de osteoporose e o medo da dor? Primeiro, eu diria, não tenha medo, né, da dor, assim. Acho que cada pessoa vai ter uma resposta diferente. E às vezes a gente fica com medo de algo que você ouviu de uma outra pessoa, né? E que a outra pessoa está enfrentando, mas você não. E ela está enfrentando por diversos fatores que talvez você nunca vai enfrentar. Então, vai com calma, né? Não tem esse é que a gente tem, né? A gente tem medo das coisas, mesmo sem elas terem acontecido. E eu não gosto disso. Eu tento não fazer isso, né? E o diagnóstico de osteoporose, ele não é o fim da vida, mas você vai precisar sim de um olhar diferenciado para sua alimentação, talvez para medicação, para sua suplementação. Atividade física é fundamental. Se você anda, essa atividade física vai fazer diferença na sua musculatura, na sua massa óssea. Então, faça, né? Musculação não é só para as pessoas ficarem saradas para o verão. A musculação vai muito além disso, né? E por que eu tô falando musculação? Porque tem que ser caso você possa fazer, claro, tem que ser uma atividade física de impacto. Eu acho que para osteoporose, para osteopenia, não adianta você fazer hidroginástica, natação, porque é necessário o impacto, né? Então, faça uma atividade física, caminhe, faça musculação, porque você vai ter resultado, vai ter um retorno e você vai agradecer a você mesmo por ter feito isso. E eu acho que é isso. Eu queria agradecer a minha participação mais uma vez. Conte comigo. Se vocês quiserem me acompanhar no @meninacoragem no Instagram. E contem comigo. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Foi uma experiência muito boa passar esse tempo aqui, gostei bastante. E eu espero, né, que toda essa conversa que a gente teve aqui possa ajudar muita gente. E quem está nos ouvindo, se quiser contar a sua história, pode entrar nas nossas redes sociais e contar um pouquinho da sua vivência, né, com a osteoporose ou com a questão de... esqueci o nome agora, acho que é a hora, né? De sobrepeso ou a questão com... é, se for uma pessoa que fez bariátrica ou se é uma pessoa que está passando por essa transição, como a Érica falou, é importante que compartilhe, né? Porque quando a gente compartilha, outras pessoas também podem estar querendo saber aquela informação daquela vivência e aí a gente não traz, né? Isso ajuda muito os outros, essa rede que a gente faz de conhecimento, né? Então, vamos encerrar. Vou agradecer a participação de vocês e é isso. Muito obrigada, doutora Pérola, muito obrigada, a Érica, ao Augusto e a Dani, que contou aqui também para a gente um pouquinho da história dela. Até o próximo. Eu quero só completar. Nunca deixe de tratar a osteoporose quando você fizer o diagnóstico. Nunca é Sim. tarde. Então, sempre é uma ocasião para você começar a fazer atividade física, para você começar a ter uma dieta adequada e fazer uso da medicação que a gente tem disponível hoje em dia para tratar a osteoporose. Trate, não abandone. Ótimo. Érica, ia complementar com alguma coisa? Não, é que é importantíssimo o tratamento e as pessoas conseguem resultados, entende? E eu fico com medo porque eu vejo pacientes, eu tendo que conscientizar por eles acharem, não, mas se eu falo, não, você pode comer o que você quiser, você pode se exercitar o quanto for, mas se você não fizer o tratamento que avançou, isso que é legal, você não vai ter resultado e aí você vai ficar pior. Então faz o tratamento que aí a dieta vai valer muito a pena, a atividade física vai valer muito a pena. Perfeito, então. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.